Olá galera, vamos para mais uma aula nossa hoje pegando um pouquinho galera, falando sobre as avaliações que nós tivemos até aqui, os materiais, exercícios e avaliação na verdade, né? Mas antes de nós seguirmos com esse assunto, só relembrando que nós temos um e-mail passando aqui, francisco@sãojosesl.com.br. Qualquer dúvida ou dificuldade, manda para lá, a gente vai estar se acertando, tem muita coisinha, às vezes o meio digital deixa a gente meio enrolado ali, uma coisinha de cá, uma coisinha de lá, e a gente vai se acertando aos pouquinhos, tá? Temos que ter bastante tolerância e bom senso nesse momento, que é extraordinário, que é de exceção, isso tudo, tá? Galerinha, seguindo. Esse vídeo aqui tem o objetivo de a gente alinhar um pouquinho nossos estudos. Nós estamos começando o cristianismo e eu percebi que alguns talvez não pegaram a linha da coisa, tá? Outros pegaram, mas outros talvez não pegaram bem a linha, tá? A ideia não é pegar catequese, não é pegar estudos sobre fundamentos do cristianismo. A ideia é assim, a gente olhar de fora, que nem eu falei na primeira aula, o cristianismo, e observar assim, como essa religião mudou o mundo, né? Então é olhar o cristianismo como um todo, não assim, daí quando teve a primeira coisa que tem foi aquele exercício que tinha que criar questões. Teve gente que tirou coisa de Páscoa, coisa que nós não falamos em aula sobre aquilo ali, né? E aquele slide que nós tínhamos era para ser uma espécie de guia, tá? Então nós falamos assim, de onde é que surge o cristianismo, qual foi o impacto dele, como ele chegou a ser uma religião do tamanho que é, né? Então, exatamente quais fatores teriam que ter aparecido nas duas avaliações, tá? E nas respostas da avaliação e na outra de criar questões. Teria que ter aparecido em que contexto histórico apareceu o cristianismo, o que tinha antes religiosamente do cristianismo, o que esse cristianismo mudou na história do mundo, quem foram os personagens que ajudaram a expandir o cristianismo, quais foram os tratados, quais foram os documentos que surgiram que foram importantes para o mundo, que até hoje que mexiam em questão em política, em geopolítica, mudando toda a estrutura do planeta, tá? E aí teve toda a questão da Idade Média. Então essa era a questão. Além disso, quais fatores que contribuíram para o cristianismo sobreviver apesar da perseguição que teve? Lembra que eu falei que eles eram chamados de seitas e tal. E como foi essa perseguição? O que aconteceu durante essa perseguição? Como é que eles se esconderam? Tudo isso a gente falou, tá? E não apareceu em algumas questões dos exercícios, tá? Quais foram os fatores que contribuíram para ele se tornar a religião que dominou uma época, a gente chama de Idade Média, e se tornar hoje ainda a maior expressão religiosa do mundo? Essas coisas que a gente está tomando, tá, gente? É essa linha, tá? Então esse vídeo é o objetivo é a gente consertar a linha de estudos, tá? Não é ver o que tem na Páscoa, quais são os símbolos cristãos, não, isso é uma outra história, e era aquela linha do cristianismo como uma linha histórica, né, e o impacto religioso histórico do cristianismo na história da humanidade. Tá? Essa era a linha do nosso trabalho até aqui. Tá? Então a gente vai retomar um pouquinho algumas coisas, depois eu vou passar para vocês, eu estou avaliando ainda algumas questões dos documentos. Foi uma semana muito agitada, que nós estamos fechando algumas planilhas, alguns modelos de avaliação. Então antes de definir tudo, eu estou vendo quem fez, quem não fez, e aí a gente vai começar a definir algumas notas e coisas assim do tipo. Mas como eu disse, está tudo em uma transição, né? Então a gente está esperando algumas outras orientações também, mas a princípio eu tenho tudo anotadinho, olhei todas elas, mas vou reolhar, tá? Principalmente no olhar de quem conseguiu pegar a linha do raciocínio, tá? E quem não pegou, como é que a gente vai pegar essa linha de raciocínio? Belezinha, galera? Então era isso por hoje, só para vocês terem uma ideia então. Tá o material lá no Classroom, se alguém não conseguiu, dá um grito pelo e-mail que eu dou um suporte para vocês, beleza? Vamos se achando aos pouquinhos. Um abração, galera!